Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen, um prazer estar aqui com vocês. Vamos aprender um pouco mais sobre história, nesse caso sobre história medieval, ali na transição da Idade Antiga para a Idade Média. Uma questão muito bem elaborada, muito bem feita, da edição do Enem de 2022. E aqui a gente tem o seguinte comando, tá? O comando ele traz o seguinte: na conjuntura histórica destacada no texto, que é essa transição da Idade Antiga para a Idade Média, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição. Bom, antes da gente ir para as alternativas, vamos ver o que é que ele traz aqui no texto de apoio. De novo, essa é uma questão muito bem elaborada. E aí o texto de apoio ele traz o seguinte: ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia. Pessoal, ele está falando aqui da dinastia Merovingia, inaugurada pelo lendário rei Meroveu, ou seja, é a formação dos reinos germânicos, a formação dos reinos bárbaros. Nesse caso mais específico, do reino dos francos, que foi o primeiro reino a se centralizar de determinada forma na Europa Ocidental, naquela transição da Idade Antiga para a Idade Média, e que vai se converter ao cristianismo a partir de Pepino o Breve. Aí nós temos então continuação dessa discussão no texto de apoio quando ele coloca: assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI. Ou seja, ele está colocando que quem vai organizar essa caridade, mesmo que sob um aspecto religioso, é a gestão pública, ou seja, é o reino organizado já da dinastia Merovingia. Tudo bem que a gente tem aí ainda uma transição, mas já há uma centralidade a partir desse legado dos bárbaros, dos clãs, que vão se organizar em torno dos patriarcas. Quando eles se centralizam na figura do rei, a gente tem a formação do reino dos francos. Referência bibliográfica, os agentes públicos e a fome nos primeiros séculos da Idade Média, e aí nós temos a continuação da referência. Voltando de novo para o comando, ele traz, na conjuntura histórica destacada no texto, ou seja, século VI, o dever de agir em face à situação de crise, ou seja, de fome, apresentada pertencia à jurisdição da nobreza proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre. Essa alternativa A está falsa apenas porque ele já coloca o nobre numa estrutura feudal, sem dizer que camponês livre é um pouco forçoso, já que esses camponeses vão ficar presos à terra pelas obrigações servis. Mas esse contrato de servidão, que é originário no colonato, ele se apresenta mais ao final da Alta Idade Média. E aqui ele está no início da Alta Idade Média, é século VI, é o século de formação dos reinos germânicos. Ele está citando, é a Gália Merovingia, que se inicia a partir do lendário rei Meroveu. Nesse caso, é a situação da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Por que monarquia cristã? Porque os francos se converteram ao cristianismo. E esse combate à fome, como o texto diz, vai ser visto sob uma ótica da caridade, sob uma ótica da piedade cristã. Nosso gabarito dessa questão muito bem feita é a alternativa B, da realeza decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Portanto, esse é o nosso gabarito. Alternativa C, ele coloca dos mosteiros, resultante do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas. Está falso porque a gente não tem no texto elementos de discussão sobre o monaquismo, sobre o monasticismo, que é a construção desses monastérios. Isso vai começar a vir a partir do século VI também, mas a discussão no texto é a discussão sobre a Gália Merovingia. Alternativa D, dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários. Ok, de fato esses clérigos vão ter participação nesses assuntos comunitários, mas não é papel do bispo, né, que é o chefe aí de uma diocese, organizar esse combate à fome. Nesse caso, é da formação dos reinos germânicos, é da figura do rei, que ao longo da Idade Média vai perder o seu papel central. E aí vem a ordem feudal.
mas aqui é século VI, é o século de transição ainda. Alternativa E, das corporações, procedente do padrão assistencialista previsto nas normas estatutárias. Isso está falso porque essas corporações elas vão surgir mais para o final da Idade Média, já na Baixa Idade Média e sobretudo ligada ao comércio. De novo, essa questão muito bem elaborada, ela tem como alternativa correta a alternativa B. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.